E aí galera, beleza? Flávio Santos na área aqui, Salvador, Bahia. Falar um pouco do meu pedalboard. Pedalboard é bem simples, ele não tem muita complexidade. Aqui o board que eu estou usando é o board da MP Pedalboards, daqui de Salvador, de um amigo meu chamado Diego Meirelles. Uma honra estar usando esse pedalboard. Custo-benefício bem bacana e um acabamento bem satisfatório. É, Sem mais delongas, a minha guitarra ela tá entrando aqui no input do pedalboard, que ela tem um input e o output de formas independentes, que você não precisa ficar plugando diretamente nos seus pedais. Isso já economiza os inputs e os outputs dos seus pedais, porque eles ficam conectados direto os cabos. E uma ressalva aqui antes de eu passar para os pedais, é esse transmissor sem fio que eu utilizo aqui da Line 6. Ele geralmente ele vai no input, aqui no caso, quando eu utilizo ele em shows grandes, que tem mais liberdade sem precisar utilizar cabos, aí eu ligo ele diretamente no input e o transmissor diretamente na guitarra. Mas ele fica aqui o tempo todo, tá aqui guardadinho para uma ocasião dessas assim. Mas eu deixo sempre aqui no meu board. Primeiro pedal da cadeia que vem é o Morley Maverick. Eu gosto dele porque ele é um pedal óptico. Você pisou, ele aciona, tirou o pé, ele para de funcionar o efeito. Isso é bem bacana. O segundo pedal da cadeia é o Boogie, que é o Boogie da Deep Trip. É um pedal de fuzz que é bem bacana, que ele, ao mesmo tempo que ele é fuzz, você consegue chegar ele num drive quase distortion, bem bacana mesmo esse pedal. O segundo pedal é o Brute Drive da Shotk, que é um pedal que eu comprei tem muito tempo, velho, na mão de um amigo, e ele tava parado, eu acabei colocando ele no meu pedalboard e tudo funcionando. Eu achei ele bem bacana, tá um pedal bem bacana. Terceiro pedal que vem desses drives aqui é o SL Drive. Eu curto muito esse pedal porque ele é um pedal pequeno, compacto, tem um som meio macho, bem legal. Esse som britânico macho, bem legal mesmo. Depois disso, ele vem para o que é o cérebro praticamente dos efeitos desse pedalboard, de modulação, alguns compressores, um compressor que eu utilizo e tal, e alguns presets aqui. E ele vem para o G1X-On, que é uma pedaleira que muita gente não dava nada, porque ele parece um minigame, mas enfim, tem essa característica assim não tão bonita, mas ele tem um som bem bacana. Me surpreendi com essa pedaleirazinha, que eu até tiro elas às vezes do board para fazer alguns sons pequenos que me supre de boa, tranquilo mesmo. Daqui, do G1X1, ele vem para o Moe Radar. Moe Radar é um simulador de R, Impulse Response, que eu utilizo aqui tô utilizando um Impulse Response aqui que eu baixei da internet, que achei bem bacana. Saindo dele, ele vem para o MS70 CDR, que é um pedal de modulações, delays, reverbs e ambiências, enfim. E é bem bacana esse pedal. Esse pedal é genial. A Zoom acertou a carta nesse pedal, velho. Esse pedal é uma pedaleira, na verdade, em formato de pedal. Lembrando aqui, fazer um parêntese, que todos esses dois pedais eles estão configurados de forma coringa. Eu tenho aqui amplificadores de contrabaixo dentro do G1X1, como lá dentro do MS70 eu também tenho amplificadores de guitarra, de baixo, para alguma situação de emergência que eu tenha. Enfim, isso aí, outro vídeo eu posso até falar sobre isso, essa questão aí do craqueamento, né? Que a galera chama aí disso. Do MS, seguindo aqui do MS, ele sai para os dois inputs em estéreo aqui pro pedalboard. Então ele tem duas saídas estéreo, ele tá entrando aqui em uma interface de áudio que eu estou utilizando como uma interface de áudio, que é a Pod HD 500X. Ela tá entrando dois inputs e não tem nenhum efeito na pod. É só para captar mesmo a ideia do desses timbres aqui que eu vou passar, ele captar na DAW aqui no meu programa de gravação.
Beleza? Sem mais delongas, vamos pro som. Primeiro som que eu tenho aqui é um som clean, que eu utilizo. Vou falar assim mais ou menos a forma que eu trabalho aqui na G1X1. Ela é praticamente o cérebro da coisa aqui. Eu utilizo um preset central, mais 3 acima e mais alguns abaixo. 3 ou 4 acima e mais alguns abaixo. Dessa forma, porque eu consigo ir e voltar de forma bem dinâmica, pelo menos na minha forma de pensar. Primeiro aqui, o primeiro preset é esse clean. Simulação de um Fender Deluxe. Tem um ruidozinho digital que tá rolando aí, eu tinha esquecido de falar, é justamente porque minha fonte que eu tinha isolada, ela deu um problema. Aí eu tô usando uma Unispot, como ela não é isolada, então tem uma mistura de pedais digitais com analógicos, então vai estar ocasionando esse ruidozinho, mas não se apeguem a isso, porque a ideia aqui é mostrar como é que os timbres funcionam. Eu sei que é um pouquinho chato, também me incomoda bastante, mas eu tô providenciando outra fonte. Mas eu queria gravar esse vídeo assim mesmo. Seguindo, isso aqui é o clean. Segundo preset que eu utilizo, vou passar ele para frente, que é o F5, ele é um compressor com um pouquinho de delay. Massa? Segundo preset aqui para frente, que ele tá no F6, é um chorus. Bacana. O próximo preset, que é o F7, é um efeito que não tem simulação nenhuma de amplificadores. E outra ressalva que eu quero falar, que todos os presets que estão com amplificadores aqui só estão com pré. A caixa está sendo simulada pelo Moe Radar. E outra coisinha que tem aqui, no MS70 tem sempre um reverb que está ligado o tempo todo, para dar uma ambiênciazinha. Mas vou falar desse F7 aqui, que ele é um preset de ambiência mais longa. Enfim, voltando aqui a partir do F4, que é o meu clean, que eu sempre estou usando ele, eu tenho mais outros presets voltando. No F3, por exemplo, eu já tenho um oitavador. No F2 eu já tenho um Rotary. No F1 eu já utilizo um phaser. Atrapalhando um pouquinho aqui, vou baixar um pouquinho só o volume. Próximo, que é o F0, eu utilizo um alto A, mas ele não tem nenhum amplificador, nenhuma simulação de amplificador, como aquele preset F7 que eu estava utilizando, que ele só tem os efeitos sem a simulação. Na verdade, a única coisa que tem é só o IR do Moe Radar, que está sempre ligado.
Massa. Voltando aqui pro meu F4, que é o meu clean, como eu falo, é o efeito principal que tá aqui. Vou botar mais um pouquinho aqui só para dar um banhozinho, que ele tá clipando um pouquinho. Massa. Eu vou passar aqui os meus drives. O primeiro drive que eu utilizo foi, como eu falei aqui, da cadeia dos drives, é justamente o bug, que é um fuzz. Bem gordão ele. Se você vir cortando um pouquinho, que é o bias que tem aqui nele, ele já começa a soar meio que um distortion. Várias possibilidades desse pedal. Esse pedal é muito bom, muito massa. E é brasileiro, handmade Brasil. Outro pedal é esse drive aqui, que é o Brute Drive. Eu utilizo ele mais como só para dar uma poeirazinha no som. Vou aumentar mais um pouquinho ele aqui. Ele tem um booster de médio aqui que é bem bacana. Eu até pedi para um colega meu que mexe com eletrônica, ele colocar um potenciômetro que você tem como você aumentar esse ganho. Ele fica dentro do pedal. Aí eu consegui, falei com esse meu amigo e ele conseguiu colocar essa chave do lado de fora, sem precisar você ter que abrir o pedal. Aqui o booster de médio, sem um booster, com booster, ó. Bacana. Outro pedal que eu utilizo é o SL Drive, que é o terceiro pedal que eu tenho aqui. Utilizo ele, é um dos pedais que eu mais utilizo aqui em questão de drive. Já chega assim, meio quente. Quando eu quero dar um booster, por exemplo, bota aqui um reverbzinho só para dar uma ambiência. Ou eu posso dar um
um booster com Brute Drive. Ou posso dar um booster justamente com aquele outro preset que eu tenho aqui, que é o F5. Massa. Enfim, de drive são essas opções que eu tenho aqui. Passando para o MS, eu preciso só de um controlador posteriormente para utilizar com ele. Para utilizar só um preset, que ele é um pedal, mas ele é uma pedaleira em forma de pedal. Que você pode utilizar um efeito coringa ou fazer presets com ele. Mas nesse caso aqui eu utilizo alguns efeitos que eles ficam soltos e eu posso ir acionando ele. Mas com o controlador eu posso fazer isso só com o pé. Aí na hora eu preciso abaixar um pouquinho para poder mudar o preset. Mas isso aí para mim não tem problema nenhum. O efeito que eu utilizo aqui é esse reverb aqui, Modulation Reverb. Que ele dá uma ambiência bem bacana. Ele joga um pouquinho de chorus, né? Que é um reverb modulado. Aqui não tem nenhum efeito, só um reverbzinho que eu tenho uma ambiência e eu somo com essa ambiência que eu coloco, que é o Modulation Reverb. Massa. Outro que eu utilizo também é o efeito Stereo Delay, que a galera utiliza muito, aquela questão do dot 8, que é a coxinha pontuada, mas nesse caso aqui eu estou utilizando a coxinha pontuada com uma semínima, que ele vai soar mais ou menos assim. Maneiro esse efeito. O outro efeito que eu utilizo também aqui é um tape delay, tape echo, que é, na verdade, aquele efeito de fita, delay de fita, né? Analógico. Aí, olha aí. Massa. Outro efeito que eu utilizo aqui é o slicer, que é um tremolo, né? Mas praticamente não.
Enfim, só e outro efeito que eu tenho aqui que é o ZNR, que ele corta mais ou menos o ruído. Mas como eu tenho um ruído digital, por conta dessa fonte minha que não é isolada, ele não tem como ele tirar. Ele ameniza um pouquinho. Mas enfim, esse é meu pedalboard. E aqui o Awa, né? Sem mais delongas aí, ele. É. Enfim, uma última coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo é a guitarra que eu tô utilizando. A guitarra é essa aqui, ó. É uma Corte Viva. Essa guitarra tava parada há um tempão, mas eu resolvi ressuscitar ela. Ela, na verdade, não tinha nada. E aí eu levei pro luthier, o cara falou, pai, você não tá utilizando essa guitarra porque não quer. E enfim, dei um grauzinho nela, gastei pouquíssimo. Se acha que eu gastei muito, foi R$ 50. E ela tá funcionando aqui de boa. São 3 captadores aqui. São 2 cabreiras. O aqui é o original da Corte, que é o do central. Eu acho que são os overbucks da cabreira. Tem muito tempo que eu comprei essa guitarra, esses captadores também. Mas enfim, esse é o som. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, compartilha aí, pra dar uma força pra gente aí. Qualquer pergunta, qualquer ideia, só chegar junto que a gente tenta responder da forma mais coerente possível e ajudar vocês. E é possível sim você ter, com pedais de baixo custo, um som bacana. Valeu? Tamo junto. Um abraço.